Boa tarde a todos os colegas discentes da disciplina de Fisiologia. O meu grupo ficou responsável por falar sobre o sentido da gustação. Ele é composto por mim, Antony Didier Braga Lopes, pela Fabiana dos Santos Prado, Karina de Oliveira e Silva e Lucas Emanuel Freitas Pereira. O sentido da gustação, ele é um dos sentidos especiais mais importantes presentes no organismo humano, que é o assunto, porque esse sentido é um dos principais mecanismos responsáveis por controlar a nossa alimentação, o nosso metabolismo, ou seja, os nutrientes que a gente ingere e qual que vai ser a dieta feita pelo nosso corpo. Falando sobre a gustação, ela tem 4 sentidos especiais e específicos na própria gustação. São esses: o gosto amargo e azedo e o gosto salgado e doce. Falando um pouco sobre cada um deles, o gosto amargo e azedo funcionam sob mecanismos parecidos, assim como o gosto salgado e doce. O gosto amargo e azedo, ele tem os botões gustatórios, eu vou falar um pouco melhor sobre eles lá na frente, são os receptores responsáveis por receber os nutrientes desses alimentos. Esses botões gustatórios são as papilas circunvaladas, que são inervadas pelo glossofaríngeo. Já o gosto ou a sensação salgada e doce também agem sob mecanismos semelhantes e os seus botões são as papilas fungiformes, inervadas pela corda do tímpano. Ok. A recepção e a sensação dessa gustação tem uma região principal de atuação que é chamada de região cortical da gustação. Essa região localiza-se na porção inferior do giro pós-central do cérebro, que fica adjacente à área somestésica da língua. Esses sinais que são recebidos pelos alimentos são transmitidos a partir da língua e da região faríngea até o sistema nervoso central. Ok. Todas essas fibras gustativas que vão receber esses alimentos e essas sensações entram no trato solitário, que é uma coluna de neurônios que recebem essas informações gustativas, fazem sinapses, enviando neurônios de segunda ordem ao tálamo, e do tálamo, neurônios de terceira ordem são transmitidos ao giro pós-central do cérebro. Ok, agora falando um pouco sobre transdução gustatória. Transdução gustatória é um dos mecanismos responsáveis pela percepção das sensações que foram comentadas. Aqui, novamente, existem mecanismos parecidos entre essas sensações. Na sensação doce, amarga e umami, agora aqui só um parêntese, essa sensação umami, ela é uma sensação específica. Não, normalmente na literatura ela não é enquadrada entre as 4 sensações gustatórias especiais, mas a sensação umami, ela é a sensação que os alimentos que possuem glutamato de monossódio possuem, somente esses alimentos. Então, essa sensação umami, que normalmente é descrita como uma das sensações gustatórias, mas não uma das 4 principais, é essa. Então, os ligantes ativam as células gustatórias. Esses ligantes são proteínas G ou gustidocinas, né, que são tipos específicos de proteínas, e no caso do umami, esse glutamato de monossódio. Essa chegada dos ligantes promove a abertura dos canais iônicos, segundo mecanismos semelhantes ao que foi comentado na aula da fisiologia da membrana. Isso promove a liberação de cálcio nos estoques intracelulares e inicia-se a liberação de ATP. Agora, sobre a sensação salgada e azeda, esses ligantes ativam as células gustatórias da mesma forma, sua chegada. Esses ligantes, aqui no caso, eles são diferentes. Os ligantes referentes ao sódio são os átomos de sódio, e já na sensação azeda ou ácida, os ligantes são os íons H+. Esses ligantes promovem a abertura dos canais iônicos e isso faz com que o cálcio entre na célula. Vocês podem reparar que é um mecanismo ligeiramente diferente das outras sensações, porque o cálcio nas outras sensações ele é o estoque de cálcio intracelular. Aqui não, aqui é a entrada do cálcio. Ok.
Quando, após esse mecanismo, acontece a liberação de serotonina. Agora, aqui nos dois casos, acontece a mesma coisa. Essa serotonina vai ser captada pelo neurônio sensorial primário, que vai disparar um potencial de ação. Ok. O mecanismo de estimulação para esse sentido gustatório é um mecanismo que funciona segundo estímulos químicos, em que os botões gustativos, que são aqueles que eu tinha falado no início, são receptores que indicam diferentes tipos de estímulos químicos. Então, aqueles botões que haviam sido comentados. E essa estimulação funciona segundo também um mecanismo semelhante, na verdade, funciona segundo o mecanismo da fisiologia da membrana, que nem foi comentado pelo professor Wagner, em que a membrana da célula gustativa é carregada negativamente em exterior, em relação exterior, após a chegada desses ligantes. Vai acontecer a reação de despolarização, portanto, a abertura dos canais iônicos, depois a repolarização, hiperpolarização e esses canais voltam para o estado de repouso da membrana. A adaptação gustativa é uma capacidade que os receptores gustatórios têm de se adaptar, em que, no momento em que os ligantes chegam nos receptores, a frequência de descargas das fibras nervosas ocorre em alta velocidade na primeira fração de segundo, e depois esses receptores adaptam-se, fazendo essas descargas muito pouco e muito lentamente e de forma constante. Então, como que isso funciona? No momento em que o ligante chega no receptor, a despolarização é muito alta, o sinal é muito alto, porque essa descarga do potencial de ação vai acontecer muito rapidamente e numa fração de segundo. Inclusive, alguns livros descrevem isso como cerca de meio milissegundo. É uma coisa extremamente rápida. Depois dessa primeira onda, desse primeiro potencial de ação, as descargas das fibras nervosas se adaptam, vão acontecer de forma constante e segundo um ritmo mais lento. Preferência gustativa é um dos mecanismos mais importantes que o nosso sistema gustatório é capaz de fazer, porque ele é responsável por selecionar qual tipo de alimentação aquele animal vai fazer. No caso de nós, né, os seres humanos, então é esse fenômeno de preferência que vai fazer essa seleção. É um fenômeno que funciona pela escolha de um alimento em detrimento do outro, em que esse organismo, esse ser e essa vontade, essa preferência muda constantemente de acordo com a necessidade do corpo. Isso é muito utilizado por animais, em que, por exemplo, eles estão com uma deficiência de sódio. Então, eles vão preferir por ingerir uma água mais salgada ao invés de uma água doce, para suprir essa necessidade. Essa preferência funciona dessa forma. E isso, como eu havia comentado, é importante, pois faz o controle do tipo de dieta que vai ser utilizada por aquele animal. Essa preferência gustatória, ela pode ser desenvolvida de forma negativa também, em que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele, na verdade, prefere por não consumir aquilo e, às vezes, isso pode ser até o resto da vida do indivíduo. Quando a pessoa passa por uma situação traumática envolvendo aquele alimento e ela relacione essa situação traumática com esse alimento. Então, por exemplo, a pessoa sofre uma doença e em que no momento da doença ela ingeriu aquele alimento e ela acha que aquele alimento piorou o estado da doença ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse caso, ela não vai querer mais ingerir aquilo, às vezes nunca mais, às vezes durante muito tempo. Isso também é chamado de aversão gustativa e pode fazer com que a pessoa nunca mais ingira aquele alimento, e isso pode ser muito prejudicial para o sistema, porque às vezes é um alimento necessário, é um alimento nutritivo, e aquele indivíduo se torna incapaz de colocar aquilo em sua dieta. Esses eram os pontos principais sobre o sentido da gustação. Muito obrigado aos colegas pela atenção, muito obrigado ao professor Wagner, e é isso. Obrigado.